Seja você muito bem-vindo aqui no nosso Expresso Notícia Nacional. Eu já vou começar com a notícia mais urgente, mas eu quero falar de muita coisa aqui nessa nossa live de hoje. Sejam muito bem-vindos. Estivemos no ar agora há pouco com uma notícia bombástica, né? Com a colaboração do Deltan Dallagnol. E eu vou trazer daqui a pouco o Gustavo Gayer, que vai trazer aqui algo bombástico referente ao ministro Luiz Roberto Barroso e também ao Gilmar Mendes, tá? Vale muito a pena você acompanhar. Eu tenho aqui nosso querido Sargento Faur também, que vai falar sobre a questão de uma ofensiva, né, dos deputados para cima do Hugo Mota, referente ao PL da anistia, que covardemente, né, o Hugo Mota está se omitindo. Mas a notícia que eu tenho para você, aproveitando que o pessoal já está chegando aí, e que é a notícia urgente, é sobre a Carla Zambelli, tá? Sobre a Carla Zambelli. Segundo o G1, acaba de publicar, Carla Zambelli pode ser presa a qualquer momento, diz embaixador subordinado de Lula na Itália. Eu repito, subordinado de Lula, embaixador brasileiro na Itália, ele está solicitando que a polícia italiana prenda Carla Zambelli. Segundo ele, ela pode ser presa a qualquer momento. Segundo ele, informações dão conta de que o governo italiano pode atender o pedido do ministro Alexandre de Moraes com a intercessão fortíssima do governo Lula para cima da patriota Carla Zambelli. Vamos ouvir. Bom, o pedido de extradição de Zambelli chegou nessa madrugada na Itália. A gente conversa agora com o embaixador do Brasil em Roma, Renato Mosca, que foi quem entregou esse pedido pessoalmente ao governo italiano. Embaixador, boa tarde. Muito obrigada pela participação do senhor aqui no Estúdio I. Eu queria começar perguntando a respeito de uma entrevista que o senhor deu, acho que no começo da semana, que eu queria que o senhor explicasse para o nosso assinante, também para a gente, que não somos leigos. Como é que funciona, né? Porque o senhor disse que não há uma operação para prender Zambelli na Itália, que não tem um mandado de busca. Então, eu queria que o senhor explicasse os próximos passos a partir dessa entrega agora, desse pedido que o senhor fez ao governo da Itália. Boa tarde. Boa tarde, Andréia. Boa tarde a todos. A sua pergunta é muito boa, porque ela pode esclarecer esse aspecto. Na verdade, o que não há... É evidente que há uma mobilização e uma operação para deter a deputada, porque ela está na lista vermelha, né, de difusão vermelha da Interpol. As autoridades judiciais italianas acataram o pedido e hoje ela poderá ser presa a qualquer momento. Quando eu me referi à questão de busca, não há uma operação de busca, é porque não há, de fato, operação ou um mandado de busca e apreensão. Ou seja, vamos supor que ela esteja num domicílio ou num hotel, ela não pode ser presa dentro do que seria considerado o domicílio dela na Itália. Então, são dois aspectos, né? Na verdade, há um mandado de prisão provisória para fins extradicionais, que é o mandado a partir do pedido da Interpol, solicitado pelo governo brasileiro, mas referendado, validado pelas autoridades judiciais italianas. Então, muito importante isso que o senhor explicou, porque a partir de agora, então, ela pode ser presa a qualquer momento, é isso, né? Exato. Desde o momento em que as autoridades, repito, judiciais italianas validaram o pedido da Interpol de inclusão na lista de difusão vermelha do nome da deputada, ela está, enfim, sendo... o paradeiro dela tem sido buscado. Quer dizer, as forças policiais italianas estão trabalhando na investigação e na localização desta foragida da justiça brasileira para efetuar a prisão. Ou seja,
essa manchete da Globo, na minha opinião, é uma manchete sensacionalista. É uma manchete mentirosa. Quiseram de todo jeito dizer que porque a Carla Zambelli está sendo procurada pela polícia italiana. Não, isso é tudo para agradar o chefe. Quem é o chefe? O chefe é o Lula. O chefe é o Alexandre de Moraes. Então, para agradar o chefe, o subordinado dele lá na Itália, o embaixador brasileiro e também a Globo estão soltando essa manchete só para o Lula ficar feliz e também para o Alexandre de Moraes também ficar feliz. Não há coisíssima nenhuma, né, não há coisíssima nenhuma, um trabalho específico da polícia italiana para prender a Carla Zambelli, muito pelo contrário, na minha opinião, pelo que eu estou entendendo, sim, ela está na lista da Interpol, né, a chamada lista vermelha, mas eu não acredito que Carla Zambelli, por exemplo, possa ser presa a qualquer momento, porque a polícia, segundo o próprio embaixador subordinado do Lula, disse ali agora há pouco, que ela não pode ser presa. Por exemplo, a polícia italiana não pode entrar em um hotel, a Polícia Federal não pode entrar naquilo que é categorizado como domicílio, né? Não há um mandato. Então, para ser mais agressivo, para que haja um mandato, para que ela seja, entre aspas, caçada pela polícia italiana, teria que ter, né, um mandato, e eu não acredito, né? Eu não acredito que isso vai acontecer. Por quê? Porque ela é cidadã, né? Ela é uma cidadã italiana, tá? Ela tem a cidadania italiana, ela mora ela hoje está morando na Itália como uma cidadã, e para que isso pudesse acontecer, a relação entre Brasil e Itália precisava estar no âmbito, né, de fato, um país sério, né? Um país, por exemplo, que não tivesse na mira de outros países do mundo, principalmente países europeus, como a própria Espanha, que negou o pedido de extradição de Oswaldo Eustáquio, dizendo que não reconhece o Supremo Tribunal Federal e não reconhece também as ações do Supremo Tribunal Federal contra ele, porque o considera como um preso, aliás, um exilado político. Tá bom? Então essa informação já trouxe para você aí agora. Eu quero trazer aqui, antes, né, da fala do Gustavo Gayer, muito importante a fala do Gustavo Gayer, que vai trazer aqui deslizes. Gilmar Mendes e Luiz Roberto Barroso deixam escapar algo gravíssimo, e o Gustavo Gayer chamou uma live no seu canal, denunciou, e nós vamos falar um pouco sobre isso. Com vocês, nosso querido Sargento Faur, e algumas informações que eu quero trazer para você aqui agora no Expresso Notícia Nacional, referente a muitos acontecimentos que estão aí viralizados nas redes sociais. Vamos acompanhar nosso querido Sargento Faur. Você pode deixar aqui teus cumprimentos, tá? Ao Faur, todo mundo que estiver participando, ao Gayer, pode colocar aqui nos comentários da onde do Brasil você está falando, é muito importante. Vamos lá. O que nós pensamos dessa denúncia? Nós vamos fazer um enfrentamento pelos meios legais, né? Com certeza a defesa do presidente recorrendo à justiça, e nós, como parlamentares, aqui tentando aprovar anistia já em defesa da verdade. Nós acabamos de participar de uma coletiva, né, de imprensa, explicando o nosso trabalho da direita e o nosso repúdio a essa denúncia fantasiosa contra o presidente Jair Messias Bolsonaro. Muito bom. Nós não enxergamos nenhum elemento, nenhuma prova contundente contra o presidente, contra outros denunciados também, inclusive meu amigo, delegado Ramagem, que foram denunciados
ontem, Braga Neto, meu amigo pessoal também. Então nós tivemos uma coletiva mostrando o que nós pensamos dessa denúncia. Nós vamos fazer um enfrentamento pelos meios legais, né? Com certeza a defesa do presidente recorrendo à justiça e nós, como parlamentares aqui tentando aprovar anistia já em defesa da verdade. Ou seja, enquanto essa cambada vota, por exemplo, para nos calar nas redes sociais, eles na verdade estão devendo para nós a anistia. Cadê o projeto da anistia, né? Cadê o projeto da anistia? Inclusive eu tenho aqui um vídeo muito importante, né? Onde o André Fernandes partiu para cima do Hugo Mota, perguntando para ele, né? Qual que é a sua, né? Há um interesse da sociedade brasileira por justiça, sede por justiça. O que o senhor está fazendo nessa cadeira sentadinho aí que até agora não saiu a anistia? Vamos lá, que a turma da direita, gente, alguns estão trabalhando, nós temos que fazer justiça. Vamos lá, André Fernandes. Mas eu gostaria de pedir carinhosamente a sua atenção nesse momento. E agora, eu falo para além do presidente Hugo Mota, eu falo para o deputado Hugo Mota. Este parlamentar que aqui está, ao lado desses companheiros da oposição, tem um sentimento simples, um sentimento de ter sido enganado. Esse sentimento eu carrego, presidente Hugo Mota e deputado Hugo Mota, porque no início dessa legislatura nós se comprometemos em votar no senhor para ser o presidente dessa casa, onde nós tínhamos algumas pautas muito claras. E uma delas, que é uma pauta caríssima para nós da oposição, para o Partido Liberal, mas eu não falo nem em nome de oposição nem de partido não. Aqui é o desabafo do André, deputado federal, que tem eleitores pedindo esse meu posicionamento. Uma pauta clara era a pauta da anistia. O que nos foi prometido claramente: votem no Hugo Mota, que a anistia será pautada. Se passaram 5 meses, nós estamos no mês de junho, nós não vemos a anistia sendo pautada, nós não vemos o IOF sendo barrado, e mais além do que qualquer coisa, nós não estamos vendo a defesa constitucional dessa casa. A sua declaração, deputado Hugo Mota, na Globo News, foi uma declaração infeliz, dizendo que uma decisão judicial se cumpre e que não teria mais o que fazer no caso da deputada Carla Zambelli. E eu deixo aqui as minhas diferenças com a Carla Zambelli, e ninguém aqui está dizendo o que ela fez ou deixou de fazer. Mas é uma deputada federal de mandato. E seguindo o artigo 55 da Constituição Federal, e seguindo o nosso regimento interno da Câmara dos Deputados, essa casa é quem deveria deliberar sobre perda de mandato, sobre cassação de mandato de deputado federal em exercício. E de repente, 1 milhão de votos são jogados no esgoto, por causa que um ministro, que geralmente costuma ser juiz, vítima, relator, julgador, tudo determina que isso aconteça. E qual vai ser o papel da Câmara dos Deputados? Nós ficamos muito felizes quando nós fizemos aquela sustação do processo contra o Ramagem. Mas vem uma figura do Supremo Tribunal Federal, não acata. E o que é que essa Câmara dos Deputados faz? Absolutamente nada. Ontem nós assistimos o deputado Ramagem depondo no Supremo Tribunal Federal, enquanto nos corredores aqui da Câmara, o deputado estava falando de projetozinhos sem futuro para o Brasil. Essa Câmara entregou de mão beijada Daniel Silveira. Essa Câmara poderia estar fazendo nesse exato momento, e pelo que me consta, nem a mesa diretora foi consultada. Foi uma decisão única e exclusiva do deputado Hugo Mota, dizendo que vai seguir o que a ordem judicial determinou, porque transitou em julgado. E essa Câmara, mais uma vez, vai ser feita de palhaço perante o povo brasileiro. Esse presidente Hugo Mota e deputado Hugo Mota é um papel. E ali atrás está o deputado Marcel Van Hatten, que sempre está aqui. Eu poderia ter votado no deputado Marcel. O senhor não imagina quantas pessoas me cobraram, dizendo: é justo que vote no deputado Marcel. Mas eu não queria carregar a culpa, preste atenção, eu não queria carregar a culpa de futuramente um projeto de anistia não andar, um outro projeto não andar,
e falarem, foi por causa desse deputado que não soube cumprir acordo, seguir grupo, seguir orientação. E tendo um espírito de grupo, eu segui o que o meu grupo determinou. Só que hoje a sensação é de traição, de enganação, de arrependimento, porque nós estamos sendo desrespeitados dia após dia. Eu sou um deputado federal, nós temos 38 deputados federais. 38 deputados federais, com inquérito no Supremo Tribunal Federal, porque falou alguma coisa, porque postou alguma coisa, porque usou a tribuna. Deputado Gustavo Gaia, que está aqui, foi intimado hoje na porta do gabinete. A gente fica tentando fugir de oficial de justiça. A gente fica o tempo todo com medo. Eu vou usar a tribuna. E cadê a minha imunidade parlamentar? Aliás, para que é que serve ser eleito, se não para representar o povo e falar o que o povo gostaria de falar, mas não pode? Aí eu venho aqui hoje para dizer, Hugo Mota, deputado Hugo Mota, que é tão deputado quanto cada um de nós, mas que nesse momento ocupa a cadeira de presidente. O seu papel constitucional é defender essa casa, é defender a Constituição, é defender a democracia, é defender os seus. O senhor está nessa cadeira, Hugo Mota. E aqui eu não estou falando, volto a dizer, não é nada pessoal. Deputado federal. Nós nem tivemos oportunidade de conversar para falar sobre absolutamente nada. Quando me ligaste pedindo voto, eu aceitei, porque já tinha um entendimento de todo o grupo. Quando o deputado Marcel me procurou, eu disse, olha, eu já dei a palavra, eu não posso fazer isso. Mas o que eu estou dizendo aqui é, resgate a força da Câmara dos Deputados. Não aceite que um deputado seja cassado, seja qual for o motivo, sem o aval dessa casa. E se quer que o deputado Zambelli, seja qual for o deputado, seja cassado, traga para decidir aqui em plenário. E os deputados coloquem a sua digital na cassação, na perda de mandato, quando fizeram com Daniel Silveira. Mas dizer que simplesmente vai acatar a decisão é um desrespeito. É um chute na cara do presidente, é um chute na cara dos parlamentares e é um chute também na cara da oposição. Nós estamos há 5 meses esperando o aceno. Nós estamos há 5 meses esperando algo que venha da presidência dessa Câmara para a gente dizer assim, a gente fez a decisão correta, mas até agora esse aceno não aconteceu. E não tem como. E eu confesso, muitas vezes eu vejo os líderes que estão aqui presentes tentando conversar, tentando de diálogo. Eu estou aqui hoje, pode ter certeza, líder Sóstenes, líder Altineu, líder Zuco, líder minoria, o próprio presidente Bolsonaro, alivia, calma, vamos conversar, não é para bater. Só que nós estamos representando o povo. E o povo está cobrando o nosso posicionamento. Então eu estou trazendo isso aqui para dizer que a responsabilidade não é sobre nenhuma liderança. É um senso de que nós fizemos uma escolha, mas o que parece é que essa escolha não foi certa. Nós temos que dar um recado claro ao Supremo Tribunal Federal e aos deputados da esquerda que estão aqui. Eu estou vendo o deputado Lindbergh, ele vai pedir também o direito de resposta, que tudo que acontece judicializa e joga para o STF. Hoje está acontecendo com a gente, daqui a pouco vai acontecer com vocês. Vocês não conseguem entender que vão caçar 1, vão caçar 2, vão prender 3, vão prender 4, vão prender 5. E aí depois, o que é que vai restar se vocês olhem como é que é o STF? Um ministro só tomando de conta do país. Por que é que os outros não vão lá peitar ele? Porque tem um senso de corporativismo, porque tem um senso de grupo, porque eles se defendem. Aliás, isso é a democracia, a independência. Mas de repente a gente vê a democracia do qual juiz caça, prende, determina. A gente vai, susta uma ação, ele vai, derruba ação. A gente passa aqui um custo de bilhões anual aos cofres públicos. Aprovamos projetos, com uma canetada derruba o projeto, nos fazendo inteiramente de palhaços, senhor presidente Hugo Mota. Então eu deixo aqui o meu desabafo. Eu tenho certeza que a partir de agora eu vou ter um alvo aqui na minha testa do tamanho do mundo. Tudo bem, eu sou o primeiro, mas daqui a pouco vai aparecer outro e vai falar a mesma coisa. Daqui a pouco vai ter outro e vai falar a mesma coisa. E eu não quero que chegue no ponto do senhor não conseguir sair às ruas, igual outros cidadãos não conseguem sair às ruas, porque o povo cobra, porque o povo intimida, porque o povo tem legitimidade para o fazer.
E hoje eu estou aqui como representante, deputado federal mais votado do estado do Ceará, representando o meu Nordeste, corajoso, hein? Que é terra de cabra macho, não é terra de cabra frouxo, que tem medo, principalmente medo de juiz do Supremo Tribunal Federal, representando o meu Nordeste e o meu Brasil. Vamos dizer não à ditadura da toga e à nossa Constituição Federal, sim. Caramba, que pancada, hein? Comenta pra mim o que você achou aí do comentário do André Fernandes. Parabéns aí ao André Fernandes, né, o deputado André Fernandes, que falou tudo aquilo que o povo brasileiro tem vontade de falar. E falou algo muito sério aqui pro senhor Hugo Mota. O senhor pode não poder sair às ruas. E não é porque o povo vai lhe agredir, não é porque o povo vai lhe atacar, não. É porque o povo vai cobrar. E vai cobrar de uma maneira muito intensa, como é direito do povo cobrar. Aliás, todas as maneiras de o povo cobrar nas redes sociais, nas manifestações, vocês estão tentando tolir o direito do povo brasileiro. Mas se o senhor não se posicionar, como disse o deputado, vai sobrar para o senhor, tá? Vai sobrar para o senhor. É o tempo de eu te dar um recadinho de 1 minuto, você não vai sair daí, porque não dá tempo, senão você vai perder. Na sequência, comigo aqui, Gustavo Gayer sentando o bambu e denunciando deslizes do ministro Gilmar Mendes e do presidente da Suprema Corte Brasileira, o senhor Luiz Roberto Barroso. Imperdível, depois desse recadinho, 1 minuto. Uma plataforma oculta acaba de chegar ao Brasil e ela permite que absolutamente qualquer pessoa de qualquer idade ganhe entre R$150 e R$950 todos os dias. E tudo que você vai precisar fazer é instalar esse simples aplicativo que acabou de chegar no Brasil em seu celular e apertar 3 botões com esse simples passo a passo. Eu vou te mostrar algo que vai te surpreender. Essa plataforma oculta é a maneira mais lucrativa de ganhar dinheiro direto da sua casa atualmente. Em 2 semanas que eu comecei a usar o aplicativo, eu já consegui fazer R$2.700, coisa que eu levo 1 mês para fazer no meu trabalho de carteira assinada. Só que eu vou fazer um saque aqui agora para vocês verem ao vivo de quanto que vai cair na minha conta agora, tá? Só para vocês terem uma ideia. Vou colocar meu nome aqui, o valor e minha chave Pix. Pronto, já coloquei meu nome, minha chave Pix e vou clicar em sacar agora. Vamos ver quanto tempo que demora para cair. Geralmente cai em 2, 3 minutinhos. Vou deixar gravando aqui para vocês verem como que cai rápido o saque nesse aplicativo aqui, tá? Ó, caiu agora o saque, ó, R$2.700. Acabou de cair na conta bancária. O link para você conhecer o aplicativo oculto está aqui, ó, na descrição desse vídeo. Não perca mais tempo, uma excelente oportunidade para você fazer dinheiro e mudar a sua vida. Link na descrição, corre lá. Muito bem, eu estou de volta e parabéns, mais uma vez, parabéns ao André Fernandes, deputado federal, cabra macho, aí do nosso Nordeste brasileiro. Né, quem é do Nordeste, dá um alô aí quem é do Nordeste, né, dá um alô para mim aqui nos comentários, fala da onde você está falando. Vamos lá, hein? Nosso querido, como prometido, numa denúncia inacreditável, Gilmar Mendes e Barroso deixam escapulir a verdade sobre o que pretendem fazer com o Brasil e o André Fernandes está avisando, se nada for feito, esse país, o negócio vai ficar tenso, vai ficar feio para cada um de nós. Preste atenção. O que está acontecendo no STF, principalmente a votação que aconteceu ontem, nos causa mais arrepios do que um filme de terror bem produzido. Como vocês estão acompanhando, a nossa Suprema Corte Federal, a mando do Lula e do governo do PT, decidiu acabar de uma vez por todas com a liberdade de expressão no Brasil, através da derrubada de considerar inconstitucional o artigo 19 do Marco Civil da Internet. Acho que você já deve ter entendido até agora o que isso significa. As redes sociais, para se prevenirem de multas e de serem, até mesmo seus diretores serem presos, elas serão obrigadas a acabar com qualquer discurso polêmico na internet, com debate político, inclusive com um discurso religioso,
Sim, Olha que absurdo. trechos da Bíblia podem ser considerados agora discurso de ódio, homofóbico, transfóbico, e por isso as redes sociais serão obrigadas a proibir que pastores e padres falem trechos da Bíblia. Detalhe, gente, isso não é projeto de lei discutido, moderado, exaustivamente discutido, enxugado, né, ponderado na Câmara dos Deputados, não. Isso é o Supremo Tribunal Federal legislando. A pergunta que eu faço, você votou em algum juiz para poder decidir o que você pode e o que você não pode falar? E curiosamente, olha como o destino é curioso, né? Ontem, enquanto o STF estava criando essa nova legislação, no Congresso, na Câmara dos Deputados, nós estávamos criando a subcomissão do combate à censura. Eu fui eleito como presidente dessa subcomissão e o Marcel Van Hatten será o relator. Muito legal. Através dessa subcomissão, nós começaremos a fazer audiências públicas única e exclusivamente para mostrar o nível de censura que existe no Brasil hoje. Convidaremos dezenas de pessoas que foram censuradas e ao final do ano usaremos o relatório produzido por essa subcomissão para que o Congresso possa desfazer, reverter essa abominação criada no STF. Dito isso, durante os votos dos nossos excelentíssimos ministros, teve 2 momentos que causam verdadeiro arrepio em qualquer pessoa minimamente sensata. Que dia que você imaginaria que o ministro da nossa Suprema Corte, uma corte criada para proteger uma Constituição criada para proteger a democracia, falaria abertamente que eles admiram o regime ditatorial comunista da China? Que dia que você imaginaria ouvir isso aqui? Um pouco na linha, nós todos hoje somos admiradores do regime chinês, né? Do Xi Jinping. Né? Aí você tem que aumentar o volume. Porque não é possível que isso foi falado no plenário do nosso STF. Isso aqui é uma das coisas mais abomináveis já proferidas dentro do plenário da Suprema Corte. Um pouco na linha, nós todos hoje somos admiradores do regime chinês, né? Do Xi Jinping, né? Que diz assim... Aqui ele está falando da entidade de regulamentação do discurso nas redes sociais e ele fala que ele não fala ele. Ele fala, nós somos admiradores do regime chinês. Ou seja, colocou o Supremo Tribunal Federal como admirador do regime do Xi Jinping. Agora, eu vou continuar. Você pensa que acabou por aí? Tem uma fala do Barroso aqui, que é uma fala escabrosa do ministro Luiz Roberto Barroso. Mas deixa eu te falar uma coisa aqui, né, que eu fiquei pensando. Se você, funcionário do STF, né, algo que eu diria para os ministros do Supremo, porque são funcionários públicos, né? Você, funcionário público, você do Supremo Tribunal Federal, que acha que o regime chinês do Xi Jinping, né, é o ápice, né, de uma governança, vocês que são admiradores do Partido Comunista Chinês, por que continuar na instituição que tem a função de salvaguardar a Constituição Federal, que prega completamente contra, por exemplo, um regime ditatorial? Por quê? O que é que o senhor Gilmar Mendes está fazendo vestindo uma toga no Supremo Tribunal Federal, ao qual a sua função é salvaguardar a Constituição, onde uma de suas premissas é que o poder emana do povo? Já ouviu falar disso, senhor Gilmar Mendes? Direito à liberdade de expressão, direito de votar, direito de ir e vir, coisas que na China o PCC, que é o Partido Comunista Chinês, não concorda. Peça exoneração, senhor ministro Gilmar Mendes. Vá viver o sonho de um Brasil sem Supremo Tribunal Federal, onde um líder iluminado decide tudo por todos, sem a chatice de direitos e também de críticas. Sim, o que o senhor está fazendo aqui, Gilmar Mendes? Vestindo uma toga, vivendo e comendo dos penduricalhos pagos por nós, o povo brasileiro, sendo que o senhor acha um saco, uma chatice viver debaixo de um regime onde o povo é livre, inclusive para criticar o senhor. O Império do Brasil
já provou que dá para viver sem Supremo Tribunal Federal. Sim, o Brasil da época do Império, senhor ministro Alexandre de Moraes, não havia Supremo Tribunal Federal. Bastava um imperador com um bigode alongado, né? Um tribunal subserviente a ele e que decidia, repito mais uma vez, tudo por todos. Se quiser ir além, por que não propor um referendo para abolir o Supremo Tribunal Federal e adotar de uma vez por todas, Gilmar Mendes, o sistema chinês? Sim, porque ao invés de abolir o direito das pessoas se manifestarem nas redes sociais, os senhores não propõem abolir o Estado Democrático de Direito. Só que junto vai para as cucuias Supremo Tribunal Federal, porque teremos um iluminado soberano. Talvez seria quem? O Lula e sua governanta, a esbanja, nunca mais eleições no Brasil? Seria o máximo, né? Bastava um imperador, né, para que tudo ficasse resolvido. Afinal, quem precisa de democracia quando se tem um partido ou um imperador ou um ditador para decidir tudo pela nação brasileira, como vocês estão fazendo? Quem precisa de democracia? Por que sair de casa e escolher deputados, senadores da República, se nós temos um Supremo Tribunal Federal amante da ditadura chinesa, ao qual, confessadamente por Vossa Excelência, diz que somos admiradores com um sorriso gostoso no rosto? É ou não é? Só não se surpreenda se o povo, que ainda gosta de votar, que ainda pode reclamar, discordar desta utopia autoritária vinda da parte de Vossa Excelência, ministro Gilmar Mendes. Amante, simpatizante, admirador do regime comunista chinês só para ferrar o povo? Ou o senhor gostaria que isso fosse adotado no Brasil de uma vez por todas, inclusive para que não existisse Supremo Tribunal Federal? Seria bom se fosse para todos, ou o senhor é amante do regime comunista só para alguns? É uma pergunta. Por enquanto, podemos perguntar. Um pouco na linha, nós todos hoje somos admiradores do regime chinês, né? Do Xi Jinping. Nós, referindo-se a quem? Aos ministros do STF, os ministros da nossa Suprema Corte, do Estado Democrático de Direito, são admiradores do regime comunista do Xi Jinping? Bom, o regime comunista do Xi Jinping não existe liberdade de expressão. É absoluta censura. Absoluta. Se alguém fala algo que eles consideram risco, essa pessoa é presa imediatamente e às vezes até mesmo executada com um tiro na testa. E aí, quando você ouve isso, é que você entende. A situação é muito mais perigosa do que nós havíamos imaginado. Inclusive, até boa parte da imprensa que antes batia palma para a perseguição que o STF cometia, hoje está aterrorizada. Aí você pensa, tudo bem, não tem como ficar pior que isso. Logo depois, o Barroso deixa escapar. Presta atenção, pessoal. Que eles estão criando todo um projeto para que as plataformas sejam obrigadas a censurar. Escuta isso. Na verdade, as plataformas também têm condições de fazer uma avaliação se está-se diante de um caso manifestamente criminoso ou não. Eu dei um exemplo. Eu teria dúvida se num debate público eleitoral, se isso não dependeria de iniciativa da parte ou se a gente teria que impor à plataforma o ônus da remoção, entendeu? Ela fazer a censura. Peraí, eles vão repetir. Teria dúvida se num debate público eleitoral, se isso não dependeria de iniciativa da parte ou se a gente teria que impor à plataforma o ônus da remoção, entendeu? Ela fazer a censura. Ouviu a palavra? A censura. Ela fazer a avaliação do que pode e do que não pode. Essa é a minha dúvida. Nesse momento, o ministro Alexandre de Moraes percebeu que o Barroso está falando demais, está escancarando a real intenção e ele se vê obrigado a interromper o Barroso. Então, temos dois momentos assustadores.
Gilmar Mendes dizendo que eles admiram o regime comunista chinês. Gente, isso foi falado para o ministro da Suprema Corte no plenário. E logo depois o presidente da Suprema Corte, o atual presidente, dizendo que eles estão deixando a plataforma fazer a censura. Peraí. Perderam a vergonha. Deixa eu falar uma coisa. Perderam a vergonha. A Brazuela começou, meu irmão, estão venezuelando o Brasil. E como disse aqui nosso querido André Fernandes, deputado federal, não estão fazendo absolutamente nada. Ninguém está fazendo nada. Isso é vergonhoso. O Brasil não é mais uma democracia. Cada dia mais está estreitando para cada um de nós. Então aproveita que você pode, aproveita que tem esse canal aqui que fala com você, aproveita que o Rodrigo tá aqui, hein, dando a cara para falar com você. Não só eu, mas o Gaia, o Dallagnol e tantos outros colegas, outros jornalistas independentes como eu, pessoas que não são jornalistas, mas fazem um trabalho incrível aqui nas redes sociais de informar. Aproveita para você dar like, comentar e compartilhar enquanto você pode, porque sim, essa cambada quer venezuelar o Brasil e aos pouquinhos eles estão conseguindo, lamentavelmente. Essa é que é a verdade, infelizmente. Uma plataforma oculta acaba de chegar ao Brasil e ela permite que absolutamente qualquer pessoa de qualquer idade ganhe entre 150 e 950 reais todos os dias. E tudo que você vai precisar fazer é instalar esse simples aplicativo que acabou de chegar no Brasil em seu celular e apertar 3 botões com esse simples passo a passo. Eu vou te mostrar algo que vai te surpreender. Essa plataforma oculta é a maneira mais lucrativa de ganhar dinheiro direto da sua casa atualmente. Em 2 semanas que eu comecei a usar o aplicativo, eu já consegui fazer R$ 2.700, coisa que eu levo um mês para fazer no meu trabalho de carteira assinada. Só que eu vou fazer um saque aqui agora para vocês verem ao vivo de quanto que vai cair na minha conta agora, tá? Só para vocês terem uma ideia. Vou colocar meu nome aqui, o valor e minha chave Pix. Pronto, já coloquei meu nome, a chave Pix e vou clicar em sacar agora. Vamos ver quanto tempo que demora para cair. Geralmente cai em 2, 3 minutinhos. Vou deixar gravando aqui para vocês verem como que cai rápido o saque nesse aplicativo aqui, tá? Ó, caiu agora o saque, ó, R$ 2.700. Acabou de cair na conta bancária. O link para você conhecer o aplicativo oculto está aqui, ó, na descrição desse vídeo. Não perca mais tempo, uma excelente oportunidade para você fazer dinheiro e mudar a sua vida. Link na descrição, corre lá.